Olá, vamos continuar a unidade 3. Hoje a gente vai conversar sobre a morte. Aconselhamento diante da morte. A morte faz parte das nossas vidas porque sabemos que todos vamos voltar para perto dele. Ele nos permitiu vir, evoluir e todos nós, mais dia, menos dia, vamos. E como lidar com a morte? Como fazer um aconselhamento diante da morte? Um aconselhamento para quem perdeu um ente querido. Então, vamos estudar juntos. Aqui no vídeo, como eu sempre falo para vocês, de uma forma mais resumida, mas todo esse caderno teórico está muito bem escrito, muito bem desenvolvido. Então, ali, com certeza, vocês vão ter muitos subsídios a esse respeito e a tantos outros. Aconselhamento diante da morte. Por mais que a morte seja intrínseca à vida, lidar com a morte pode ser o maior desafio para todos os seres humanos. No contexto do aconselhamento, lidamos com a morte em duas perspectivas: dos enlutados que perderam alguém próximo e do moribundo que está no aguardo da morte. Então, o aconselhador cristão vai lidar com duas perspectivas: aquele que perdeu alguém próximo e aquele que está no aguardo da morte. Normalmente, quem mais sofre com a morte de uma pessoa é a família. Amparar famílias enlutadas significa não minimizar seu sofrimento, mas validar e compreender como natural a dor da perda. Então, a gente viu aqui que o aconselhador cristão ele vai lidar com dois tipos de situações: do enlutado que perdeu um ente querido e daquele que está no leito de morte. E de que forma fazer isso? Carmina Schultz, 2009, explicita que pessoas que passam por crises como o luto estão mais sujeitas a desenvolver psicopatologias, ou seja, muitas pessoas não conseguem lidar de forma saudável com a morte de um ente querido. Por mais que seja uma crise, o luto é necessário. Cabe ao conselheiro, cabe a esse aconselhador cristão auxiliar o enlutado a passar por esse processo de uma forma saudável. A morte é uma ferida e o luto é o que possibilita a cicatrização. Então, pessoal, aquela citação que foi feita lá em cima, que diz que Carmita Schultz, que às vezes essa crise do luto pode passar por crises psicossomáticas. Isso quer dizer o quê? A pessoa não estava esperando perder aquele ente querido, aquele ente da família, e às vezes as crises e os sofrimentos são muito grandes,
e gera algo psicossomático. Isso quer dizer o quê? Vamos ter que encaminhar a um médico especialista que trate esta crise psicossomática. Vimos também ali como o luto é importante. Fazer o luto, sentir, sim, chorar, sim, por que não? É uma forma de desabafar. E ali diz também que o luto, que a morte é uma ferida. E o luto é uma forma de curar essa ferida. Aí, eu quero só ler aqui uma citação para vocês, de Ashida. Um dos objetivos é auxiliar com suporte emocional aos familiares no processo de luto. Então, um dos objetivos do aconselhador. O profissional com melhores condições de compreender e apoiar as famílias na dor, permite-lhes um sentimento de amparo, bem como proporciona a validação dos sentimentos e as emoções do enlutado. É importante também compreender que quando a morte ela não é repentina, mas esperada diante de uma doença terminal, o processo de luto ele já começa antes. O processo de luto ele já começa lá naquele leito. Quando a gente sabe que a doença é terminal, esse processo de luto ele começa antes. A dor da perda iminente pode ser tão forte quanto da perda em si. Este preparo para a morte do outro muitas vezes facilita a lidar com a morte real, mas nem sempre. Por isso, a função do conselheiro cristão é favorecer a compreensão dos sentimentos por parte do enlutado, bem como oferecer o apoio necessário e o consolo diante da morte que está por vir. Então, o papel do aconselhador cristão diante da morte é extremamente importante. É ele que vai dar suporte às emoções, é ele que vai validar essa emoção. E, enfim, era o que tínhamos para hoje. Vamos para a próxima.